A verdade era dolorosamente clara. É necessário ser médico antes de tratar dos doentes. É necessário ser advogado antes de advogar. Do mesmo modo, eu teria de ser como Cristo antes de realizar a sua obra. Entendemos que Deus, quando enviou o seu Filho, Ele enviou para uma estratégia, para uma missão, e Ele trouxe o discipulado como um meio de alcançar as pessoas para o reino de Deus. Hoje nós vamos para a segunda parte, que é quem é discípulo. E o capítulo de hoje é como saber se você é um discípulo. Então vamos à leitura. Capítulo 3. Como saber se você é discípulo. Muitas pessoas dizem ter experimentado a morte de si mesmo e estar vivendo totalmente consagradas a Cristo. Mas Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A experiência de um amigo meu chamado Ed ilustra quão sério é o erro de identidade. Quando o preço do ouro subiu vertiginosamente, dando início a mais uma corrida do ouro na Califórnia, Ed, decidido a ficar rico, comprou terras na região. Durante 2 meses, ele trabalhou 18 horas por dia e nada encontrou senão terra e pedra. Então descobriu um minério amarelo. Pensou que tivesse encontrado uma fortuna. Levou correndo o minério a um avaliador e começou a planejar a contratação de mais empregados e fazer uma viagem pela Europa. Entretanto, para a consternação de Ed, o avaliador anunciou que o minério era pirita de ferro. Ed não podia acreditar. Estava certo de que o avaliador tinha se enganado, mas não importava quanto Ed protestasse. Não podia contestar o cheiro de enxofre que saía da fornalha. O próprio minério resolveu a questão. O minerador tem de estar certo de que aquilo que encontrou é ouro antes de usá-lo para adquirir bens e serviços. Assim também acontece com Deus. Ele exige que sejamos discípulos de Cristo antes de nos usar para realizar a sua obra. Como saber se você é um discípulo de Cristo? Como saber se você já morreu para si mesmo e está apto a reproduzir? A evidência inegável ao discernir se alguém é uma versão espiritual de imitação de ouro ou o antigo genuíno é a presença de um caráter semelhante ao de Cristo. Se o caráter de Cristo estiver faltando, você ainda não morreu para si mesmo e não está preparado para reproduzir. Talvez a maior dificuldade que você tenha de enfrentar seja crer de fato que seu caráter é mais importante do que a sua capacidade ou suas habilidades. Tal ideia é tão incomum ao mundo que mesmo depois de entregar-se à morte de si mesmo, você a achará estranha. Tive uma grande luta com isso. Durante anos, eu vi pregadores empregarem toda espécie de tática emotiva para induzir as pessoas a aceitarem Jesus. Alguns imploravam a congregação, sugerindo que estariam fazendo um favor a Jesus se o seguisse. Outros faziam convites tão amplos que nenhuma pessoa sincera poderia deixar de atender. Insistiam em que todos os que tivessem algum mau pensamento ou dado vazão a alguma motivação impura ou quebrado um só ensinamento bíblico viessem à frente. Pregavam como se Deus fosse julgá-los pelo número de pessoas que respondessem ao apelo, e não por compaixão, como teve Cristo dos homens. Concluí que quanto mais pessoas eu conduzisse a Cristo, mais valor eu teria. Eu procurava atrair as pessoas às reuniões cristãs com truques que prostituíam o evangelho, concursos, lutas de balões d'água e até mesmo casas mal assombradas. Esforçava-me por ilustrar minha apresentação do plano de salvação e refinar os apelos que fazia depois da pregação. Quando poucas pessoas respondiam ao apelo, eu ficava envergonhado. Eu tinha uma necessidade que valorizava feitos. Sempre soube em minha mente que só o Espírito de Deus movia as pessoas ao arrependimento e à confissão, e que fui chamado apenas para testemunhar e não para convertê-las. Contudo, agia como se a qualidade da minha vida cristã e a salvação dos outros dependesse da minha capacidade e criatividade na evangelização. Finalmente, a Bíblia alertou-me para a verdade. Primeiramente e acima de tudo, Deus queria que eu tivesse o caráter de Cristo. Fosse cristão. Só então ele operaria por meio de mim para a sua glória. Que revelação paralisante! Eu havia confundido ativismo e a resposta do homem com retidão. Havia substituído a adoração por atividades. De repente,
Minha segurança nas boas obras foi destruída. A verdade era dolorosamente clara. É necessário ser médico antes de tratar dos doentes. É necessário ser advogado antes de advogar. Do mesmo modo, eu teria de ser como Cristo antes de realizar a sua obra. O caráter cristão consiste na união de qualidades mentais e éticas que o capacitem para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Exibe o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Um exame cuidadoso do ministério de Cristo revela que entre as virtudes que caracterizavam sua vida, 4 qualidades destacavam-no de todas as demais pessoas, como o Filho unigênito de Deus. Vamos lá: obediência, submissão, amor e oração. 4 qualidades destacavam-no de todas as demais pessoas como Filho unigênito de Deus: obediência, submissão, amor e oração. Uau! Quando descobri isso pela primeira vez, fiquei aturdido. Será que o Deus encarnado escolheu edificar sua igreja sobre o fundamento dessas 4 qualidades? Vou repetir novamente: obediência, submissão, amor e oração. Será que Deus resolveu edificar sua igreja sobre o fundamento dessas 4 qualidades? Eu e você temos essas 4 qualidades? Pareciam características de uma pessoa fraca, de alguém que depende totalmente de outra para ter direção, motivação e confiança. No entanto, era exatamente isso. Essas qualidades descreviam perfeitamente a relação de Cristo com o Pai. A força de Cristo vinha de sua dependência do Todo-Poderoso. E, se eu quisesse ser usado por Deus, minha relação com Ele teria de ser moldada conforme a do meu Senhor. O caráter cristão é construído por meio de minha disposição, exercício da minha vontade, em sujeitar cada aspecto da minha vida à imagem de Cristo. Alguns cristãos têm procurado entrar no nosso ministério de discipulado com a condição de que seus talentos sejam utilizados. Mas tal perspectiva é uma negação da morte de si mesmo e demonstra que seus valores estão distorcidos. A principal ocupação do discípulo deve ser que seu caráter seja construído e multiplicado. Um doutor em filosofia, um mestre em divindade, um assistente social não são necessariamente mais valiosos para uma organização missionária como é o impacto mundial. Essas pessoas não são tratadas de um modo diferente de como outras são tratadas. Todos nós procuramos fazer discípulos, mas sabemos que isso é impossível sem que sejamos primeiramente discípulos. Precisamos conhecer a Deus antes de torná-lo conhecido. O discípulo emprega qualquer dom ou talento que construa o reino ou edifique o corpo. Ele confiantemente deixa de exercer habilidades que possam nutrir seu orgulho ou impedir sua maturidade cristã. O enfoque do homem morto para si mesmo é Deus. Ele procura ser como Cristo. Se algum homem tivesse motivo para encontrar segurança em sua reputação, capacidades ou credenciais, este seria o apóstolo Paulo. Mas ele reconhecia que isso tudo era lixo em comparação a ser como Cristo. A capacidade da pessoa nada vale sem um caráter reto. É claro que mortal algum pode atingir tais qualidades por seus próprios esforços, mas Deus predestinou os discípulos a serem conforme a imagem do seu filho. Certo dia, eu velejava pela costa da Califórnia com um amigo quando um nevoeiro denso e inesperado surgiu, impedindo a visibilidade quase por completo. Tínhamos medo de que jamais chegássemos aos cais. Navegamos por uns 45 minutos, sem saber onde estávamos, quando, de repente, ouvimos o som fraco, mas distinto da buzina do nevoeiro, dirigindo nossos barcos orientados por aquele som providencial. Cuidadosamente chegamos, afinal, à baía e ao cais. Se não tivéssemos ouvido o sinal, teríamos ficado à deriva no oceano. Se você não tiver um alvo para a sua vida, é provável que fique à deriva. Se o seu alvo for o nada, provavelmente o atingirá. E é por isso que você tem de ter uma compreensão perfeita da pessoa que Cristo quer que você seja.
Obediência, submissão, amor e oração são os objetivos pelos quais você e cada discípulo que você fizer deverão lutar por essas 4 características. Servem de instrumento para medir o seu crescimento e o progresso daquele a quem discipula. Não são tão importantes que os examinaremos individualmente nos próximos capítulos. Então eu vou ler aqui novamente essa parte. Só essa partezinha para você entender e fixar na sua mente, que é muito, muito importante para os próximos capítulos. Um exame cuidadoso do ministério de Jesus revela que entre as virtudes que caracterizavam sua vida, 4 qualidades destacavam-no de todas as outras pessoas como filho unigênito de Deus. Primeira, obediência, submissão, amor e oração. E logo aqui embaixo ele fala assim: será que o Deus encarnado escolheu edificar a sua igreja sobre o fundamento dessas 4 qualidades? Obediência, submissão, amor e oração. Nos próximos capítulos, nos próximos dias, vamos estar estudando obediência, submissão, amor e oração. Que capítulo mais interessante. Pequenininho, tá vendo? Já acabou. Esse livro é uma bênção, fala muito ao nosso coração. Então amanhã, pela manhã, vamos estar aprendendo sobre obediência. E participe com a gente dos próximos capítulos. Deus abençoe você, tenha um sábado cheio do Espírito Santo.